E depois a gente vai fazer isso de cima também. Tá? O ideal agora de cima é a gente repetir basicamente tudo que foi feito, começando a fazer ele desengajar lá o posterior, né? E aí é um treinamento um pouco mais refinado, né? Para isso aí agora a gente já vai ter que pedir aqui uma flexão de nuca, né? Encostar aqui atrás, ó, tá? E o mesmo para o outro lado. Às vezes vai precisar de uma espora para ensinar o cavalo a fazer isso. Vai precisar não, né? Vai depender da tua paciência. Ó, desse lado ele não flexiona muito legal o pescoço, ó. Então eu quero agora aqui eu quero uma flexão de pescoço e depois o deslocamento dos posteriores. Ó, não é isso que ele está fazendo que eu quero, tá? Ó, vou pedir só o pescoço. Isso, agora é posterior. Aí, ó, ele deu uma acertadinha, errou ali, buscou em cima ainda o alívio, tá? De novo. Ó, agora é só o posterior, ó, encosta o pé atrás, aí, ó, tá? Outra coisa, posso pedir para ele sair de frente, aí eu vou precisar um pouco de rédea de pescoço aqui, tá? Não é todo cavalo que vai ter também. Ó, aí, quero que ele mexa o mínimo possível dos pés lá atrás, tá? É como se ele fosse espinar isso aqui. Não, ó, tá errando bastante já. Já virou confusão aqui na cabeça dele, que eu tô querendo. É aquilo, às vezes ele vai acertar para um lado e vai ter dificuldade para outro, tá? Aí, ó, mais ou menos, tá? Depois eu posso pedir as flexões de pescoço aqui de cima, tá? Agora com ele parado, ó, faço isso com a mão bem leve, tá? Ó, prevendo a antecipação aqui, se ele quiser sair caminhando, eu tenho que antecipar e impedir que ele faça isso, ó. Então tirei uma flexão aqui de pescoço para o lado esquerdo. Já é um pouco mais difícil do cavalo fazer a flexão quando a gente está montado, porque é um peso sobre a coluna dele, né? E esse movimento aqui é um movimento da toda a coluna, né? Ó, esse lado aqui, ele tem mais dificuldade mesmo. Ele é mais duro, digamos assim, tá? Continuo pedindo. Tem gente que vai pedir flexão e vai colocar a mão aqui, ó. A mão aqui embaixo. Ou vai pedir recuo ou flexão de nuca e também vai colocar a mão aqui embaixo, ó. Vai querer pedir aqui, ó. Não é o ideal fazer isso. O certo é a tua mão alta. Para o cavalo baixar a cabeça, a tua mão ela tá alta, tá? Então aqui, ó, quando eu vou pedir a flexão de pescoço, ó, a minha mão ela tá sempre nessa altura aqui, ó. Ó. Aqui o ângulo ele fica mais reto, o ângulo da rédea em relação ao cabresto, ó. Então eu preciso de mais força. Aumenta as chances do cavalo querer desafiar a pressão. E aqui eu já tenho uma angulatura que obriga ele a ceder, tá, de uma forma mais dinâmica, digamos assim. Ó. Então a mão, ela sempre vai estar aqui na região do nosso abdômen, mais ou menos nessa altura, para tudo que a gente vai fazer no cavalo. Ó. Agora aqui de cima, eu começo a pedir para ele baixar a cabeça lá, ó. Vamos ver. Baixou um pouquinho, mas no final ele acabou levantando e eu soltei errado.
Ó, então o que eu quero que o meu cavalo entenda? Que ao primeiro comando de rédea, ele baixa a cabeça, tá? Esteja ele andando, esteja ele parado, independente do como ele estiver, olha, eu quero que ele coloque a cabeça para baixo, tá? Isso é o freio do cavalo, basicamente, tá? Ó, então baixou a cabeça, eu alivio. Baixou a cabeça, eu alivio, tá? Ó. Agora sim, ele já flexionando um pouquinho, eu posso só manter a pressão para que ele faça o recuo, tá? Então ele já sabe que tem que abaixar a cabeça. O que é mais óbvio que ele vai fazer quando eu manter a pressão, que ele vai levantar a cabeça? Não, porque ele já sabe que levantar não traz o alívio, ele sabe que o alívio está para baixo. Então o mais óbvio que ele vai fazer quando eu manter a pressão é dar um passo para trás. Quer ver? Ó, ele vai baixar a cabeça, eu vou manter a pressão. Olha, mas onde que está o alívio? Ó, ó. Vê que ele deu um passo para trás e eu mantive a pressão porque ele fez isso com a cabeça alta, tá? Então agora a gente tem que ir refinando esse conjunto, que é ele fazer o recuo com a cabeça baixa, tá? Então eu preciso que ele baixe a cabeça. Isso, agora eu mantenho a pressão, tá? Isso aqui vai de bastante treino, bastante paciência para desenvolver isso aqui, tá? Mas o caminho é esse. Aí, agora eu quero um recuo. Tá? Ele ainda está mexendo bastante o pescoço, aí é isso, é você ir fazendo isso diariamente ou quando você puder, para ir refinando esse movimento e fazendo ele criar essa associação na cabeça dele de que o caminho para sair dessa pressão é por aqui. Tá? E assim, é o mesmo caminho que deve ser feito com o freio, mas geralmente as pessoas não ensinam dessa forma, e, mas é o mesmo princípio isso aqui para freio, você vai fazer do mesmo jeito, só que com o freio você vai estar com a mão muito mais leve, com muito mais delicadeza, as respostas do cavalo vão ser muito mais imediatas também, né, porque o desconforto que o freio causa é muito maior, e só que o contraponto do freio, por exemplo, é que você mexe muito com o mental, com o psicológico do cavalo, ele pode acessar ali gatilhos de traumas, de várias coisas, o freio às vezes só do fato do cavalo colocar o freio na boca, ele já fica agitado, já começa a querer andar, então assim, há muitos elementos que podem ser associados com o mau uso do freio, e isso gerar comportamentos no cavalo que às vezes a pessoa não vai nem saber explicar, vai achar meu cavalo é desse jeito, e às vezes simplesmente você trocando a ferramenta você corrige isso. Com o Beatles você tem a oportunidade de pegar um cavalo traumatizado, um cavalo com algum comportamento ruim, e trazer uma novidade para ele, mostrar para ele um novo caminho, né? Uma outra forma dele perceber essa relação aqui, tá? Porque isso aqui se trata de uma relação, basicamente, não é apenas ferramenta, cavalo, corda e mão, pressão e força. Isso aqui se trata de uma relação antes de mais nada, né? Então, quando eu também peço qualquer coisa aqui, ó, eu só encostei na rédea, você vê que ele já fez um movimentinho com a cabeça ali, sabe? Isso já é, ele também está ciente um pouco da minha intenção com ele, né? Isso já é uma questão colaborativa, porque você viu que ele não teve resistência. Assim que eu peguei na rédea, ele não teve nenhuma resistência em pelo menos se colocar à disposição daquilo, né? Colocar a atenção dele naquilo. Então é que nem eu falar para você, olha ali. E aí você olhar para algo, é basicamente isso, né? Ou se você não tiver conectado comigo, eu falar, olha ali, às vezes você vai estar ali, mexendo no celular, fazendo qualquer outra coisa. Então essa questão da relação
ela se estabelece muito por respeito. O cavalo vai vendo que você não está usando de força com ele, né? Porque ele passou por outras mãos já. Ele sabe o que é uma mão pesada, o que é um ser humano agressivo, e ele vai vendo que a gente pode fazer de, diferente, e ele começa a respeitar a gente também, né? E se você tem essa relação bem boa com o teu cavalo, você vai direto já, muitas vezes vai usar esse cavalo independente do estágio que ele esteja, porque você entra na frequência dele, ele entra na tua, então às vezes eu pego um cavalo que eu nunca vi, coloco um cabresto aí e saio andando com ele, independente de se esse cavalo só usou freio, só usou bridão, nunca usou nada, se é um cavalo selvagem, se é qualquer coisa, porque essa comunicação e essa relação eu estou desenvolvendo desde o momento que eu estou me aproximando desse cavalo, que eu estou tocando nele, a forma como eu estou me expressando diante dele, né? E também um controle que eu tenho sobre a minha presença ali, né? Então eu não estou transmitindo dúvida para ele, não estou transmitindo medo, não estou transmitindo insegurança, né? Meu coração não está acelerado, e isso tudo o animal percebe, né? Não tem como a gente medir isso, às vezes quantificar isso, mas é uma qualidade que tá presente, e eu diria que em todos os seres, em nós, né? Também isso é na forma como a gente se relaciona, e a gente sabe de coisas uns sobre os outros que nem sempre é através de palavras, através de gestos, é simplesmente através de um sentir, de um olhar, né? De várias formas de comunicação subjetivas que existem. Então te convido a olhar para o teu cavalo através dessa perspectiva, buscar trazer elementos novos para ele, né? Você vai ver que o teu cavalo vai estar muito mais tranquilo, vai deixar você se aproximar com muito mais facilidade. Quando você estiver no meio de várias pessoas com o cavalo, você vai notar que os cavalos parecem estar todos agitados e o teu tá mais tranquilo. Então, essas correções de movimento, se você não se sente seguro para já partir para o bitless, faz com a embocadura, faz com o freio, vai refinando o peso da tua mão, deixando a tua mão cada vez mais leve, cada vez mais amiga para o teu cavalo, tá? Quando você vai sair, vou pedir para o meu cavalo andar, isso é só um exemplo, assim como para o cavalo recuar, para o cavalo fazer qualquer coisa, conduza o cavalo a isso através de gestos mais confortáveis para ele. Por exemplo, eu não preciso fazer ele sair andar cutucando com uma espora ou cutucando com os calcanhar, né? O primeiro movimento para eu querer que o cavalo ande é a minha postura. Então é eu me colocar numa posição olhando para onde eu quero ir, tá? Se eu tô assim, ó, só o fato de eu, né, engajar aqui minhas pernas, posicionar meu quadril, tá? Eu posso empurrar um pouco com o quadril aqui, se eu quiser que ele saia no movimento, posso simplesmente ceder a rédea, tá? E também posso ir para outros caminhos, que é cutucar aqui nos calcanhares, né? Esses movimentos, eles são feitos todos em conjuntos, né? E assim como os sinais sonoros também, né? Que no caso para o cavalo andar é meio universal o beijinho, né? Então, quando eu vou pedir para o cavalo sair e andar, eu uso todos esses recursos ao mesmo tempo, né? Eu posiciono meu quadril, eu olho para a direção que eu estou indo, eu solto a rédea e faço o sinal sonoro, né? E aí a gente tem um conjunto que é esse movimento aqui, ó. Tá? E para o cavalo parar a mesma coisa, ó. Você vê que praticamente não fiz nada. Claro, ele está dentro de um redondel aqui. Mas qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Posicionar o meu quadril, tá? Eu estava indo para frente aqui, daqui a pouco eu quis parar e eu posicionei mais o meu quadril. Ele já sentiu aqui que o negócio ficou diferente, né? E aí eu vou usando outros recursos para parar também. Vou colocando meu corpo mais para trás, né? Ou para pedir um recuo. Começo a usar as rédeas também, né? Posso ir apoiando aqui na rédea. Olhar para baixo também, né? Inclusive, se você quiser que o cavalo ande, mas você ficar olhando para baixo aqui, ó, provavelmente esse cavalo não vai andar ou vai andar todo desgovernado. Você tem que olhar para onde você quer ir. Assim como se eu quero virar, que o cavalo vá para lá, eu olho para a direção que eu vou, de preferência permito até um leve giro de quadril aqui, de ombros, né?
Então eu olho para a direção que eu estou indo, tá? Eu não saio andando assim. Você sempre está olhando, tipo, tô indo lá naquela árvore, por exemplo, tô indo ali perto daquele outro cavalo, né? Tô indo para aquela direção ali. Então você está olhando, o cavalo ele tá percebendo esses movimentos e ele já vai adiantar o que precisa ser feito. Por isso que eu falei no vídeo que depois que a gente aprende, né, mais a como a conduzir o cavalo, a gente vê que as rédeas elas são um suporte, né? E a gente passa a usar o mínimo possível da rédea, tá? Então, por exemplo, eu vou pedir para ele sair para lá, o que, que eu faço? Eu já posiciono meu quadril para cá, ó, trago, ó, já vou olhando para a direção, ó, vou lá naquele pinheiro, ó, já vou olhando para lá, tá? Ó, ele já vai reto lá, ó, lá onde eu quero ir, ó. Tá? Pessoal, esse vídeo era isso. Espero que tenha ajudado aí sobre algumas dúvidas aí que alguém possa ter. E logo a gente faz mais um.